Você já percebeu que por mais que ore, insista e espere, Deus parece não te entregar aquilo que você pede? Pois hoje você vai descobrir a razão real, não a resposta superficial que muitos repetem, mas a engrenagem invisível que opera nos bastidores espirituais, enquanto você imagina que Deus está em silêncio. E fique atento. O que você ouvir agora pode explicar anos da sua vida, revelar o que está travando sua promessa e, acima de tudo, mostrar por que aquilo que você pede ainda não chegou, mas pode estar prestes a chegar. Antes de entender o que Deus ainda não te deu, você precisa compreender o processo que Ele usa para transformar pedidos em realidade. Deus não reage a desejos, Ele responde à maturidade. E é exatamente aqui que está o ponto que quase ninguém percebe. Muitas vezes, o que você pede está pronto, mas você ainda não está. E é nesse intervalo, entre o pedido e a preparação, que os céus mais se movem. Exatamente quando você acredita que nada está acontecendo. Existe uma verdade desconfortável, mas libertadora. Deus não se apressa para agradar. Ele se compromete para transformar. E quando Ele percebe que aquilo que você deseja pode te ferir se vier fora do tempo, Ele retém. Não por maldade, mas por misericórdia. O que parece demora é, na verdade, uma barreira invisível te protegendo de um futuro para o qual você ainda não foi moldado. Mas aqui está o detalhe que poucos notam. Às vezes, Deus atrasa para testar, mas outras vezes, Ele atrasa para alinhar. Enquanto você ora pelo que quer, Ele trabalha para te conduzir ao que precisa. Essa diferença é o divisor entre frustração e revelação. E é nesse ponto que muitas pessoas se perdem, achando que Deus não responde, quando na verdade Ele está ajustando cada peça de forma precisa. Agora imagine se a bênção que você tanto pede não chegou ainda, porque algo está acontecendo nos bastidores da tua própria alma, algo que você nem percebe, mas que determina quando, como e por que Deus te dirá agora sim. Continue comigo, porque o que você vai entender a seguir pode virar a chave que você esperava há anos. Quando Deus não te entrega algo, não significa que Ele te negou. Significa que Ele está te observando. Deus avalia intenções antes de atender petições. Ele não abre portas só porque você bate forte. Ele abre quando percebe que você está preparado para o que existe do outro lado. E é exatamente nesse ponto que muitos não entendem o movimento divino. Deus não se impressiona com a intensidade do pedido, mas com a transformação que o pedido provoca em você. Muitas pessoas oram pedindo bênçãos grandes com estruturas internas pequenas. Querem responsabilidades amplas, mas carregam medos profundos. Querem milagres visíveis, mas ainda lutam com batalhas invisíveis. Deus não trabalha em contradição. Ele só entrega aquilo que você consegue sustentar, porque Ele não dá nada para ser perdido, desperdiçado ou idolatrado. E se ainda não chegou, talvez seja porque Ele está reformando algo dentro de você para que quando chegar, permaneça. Mas existe algo ainda mais profundo. Não basta orar. É preciso se tornar alguém capaz de sustentar o que se ora. O processo entre o pedido e a resposta não é uma espera passiva, mas um laboratório espiritual. Deus observa como você age no silêncio, como reage na demora e como se posiciona quando sente que Ele está quieto. É exatamente nesses momentos que Ele revela quem você está se tornando. E há uma pergunta silenciosa que Deus faz a todos que pedem algo grande. Você quer porque é o seu propósito ou porque é o seu desejo? E é essa pergunta que Ele responde antes de te responder. A maioria pede para resolver um problema, mas Deus só entrega quando percebe que você quer para cumprir um propósito. Ele não libera bênçãos que te afastam dele, Ele só libera as que te aproximam. Antes de seguir, deixe nos comentários a frase: eu quero o que Deus sabe que é o meu tempo. Escreva isso como declaração e como prova de que você está disposto a receber no ritmo dele, não no seu. Existe algo que quase ninguém admite, mas que determina profundamente a forma como Deus responde àquilo que você pede.
Muitas vezes, você ora pelo certo, mas pede pelo motivo errado. E Deus, que vê intenções antes de ver necessidades, não entrega algo que será usado para inflar o ego, alimentar inseguranças, provar algo para alguém ou preencher vazios que não deveriam ser preenchidos por bênçãos, mas por transformação interior. É por isso que Ele examina o coração antes de liberar qualquer resposta. Quando Deus retém uma resposta, não é porque Ele se esqueceu de você, é porque está te protegendo de si mesmo. Ele sabe que há pedidos que, realizados na fase errada, podem se tornar prisões. Há conquistas que, se vierem antes da maturidade, se transformam em fardos. E há portas que, se abertas cedo demais, revelam ambientes para os quais você ainda não sabe caminhar. Deus não é um distribuidor de favores, Ele é um arquiteto de destinos. É nesse ponto que muitos se confundem. Acham que Deus não respondeu, quando na verdade Ele está preparando você para não desperdiçar a resposta. Ele não trabalha apenas para te entregar o que você pediu, mas para garantir que você não destrua o que recebeu. E é justamente no silêncio que Ele esculpe esse preparo, lapidando intenções, corrigindo motivações e fortalecendo princípios. Se você observar com sinceridade, perceberá que algumas das coisas que você pediu no passado teriam te desviado hoje. E algumas das coisas que você considerou atrasos eram, na verdade, livramentos emocionais, espirituais e até relacionais. Deus enxerga além do pedido. Ele vê o impacto, Ele vê o resultado, Ele vê o futuro que você ainda não consegue compreender. Agora imagine, e se a razão pela qual Deus ainda não te deu o que você pede não for falta de resposta, mas excesso de cuidado? Se for exatamente isso, então o que está por vir não é atraso, é proteção e construção. Há um princípio que poucos entendem sobre oração. Deus não responde ao desejo, Ele responde ao nível de transformação que o desejo provoca. Enquanto você pede para receber algo, Ele observa se esse pedido está te tornando alguém melhor, mais consciente, mais profundo, mais responsável. Porque aos olhos de Deus, a bênção verdadeira não é a conquista, é a pessoa que você se torna enquanto espera por ela. E é por isso que muitas vezes você sente que está andando em círculos, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está insistindo em moldar áreas que você ainda tenta manter intocadas. Ele sabe exatamente o que precisa ser ajustado, retirado ou fortalecido antes da resposta. E se Ele ainda não entregou, é porque o processo interno não está completo. Deus não improvisa, Ele aperfeiçoa. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Às vezes, você pede algo que parece simples, mas que exige uma versão de você que ainda não existe. Você pede uma porta, mas Deus está formando o caráter que vai atravessá-la. Você pede uma oportunidade, mas Ele está moldando a força emocional necessária para sustentá-la. Você pede um milagre, mas Ele trabalha a sensibilidade espiritual que vai honrá-lo. A oração acelera a promessa, mas é o processo que sustenta o cumprimento dela. Por mais que doa admitir, existem coisas que você ainda não recebeu, porque Deus sabe que se chegassem hoje, você interpretaria como conquista, não como propósito. E quando a bênção se torna um troféu, ela deixa de ser bênção e passa a ser risco. Deus nunca pretende que você adore aquilo que recebeu, apenas aquele que te deu. E Ele segura o que você pede até perceber que o seu coração está pronto para celebrar sem idolatrar. Agora pense com calma. E se aquilo que você tanto pede só não aconteceu ainda porque Deus está te preparando para algo maior do que você imaginava? E se a espera não for castigo, mas sinal de que o que vem é grande demais para ser entregue às pressas? Um dos maiores equívocos sobre oração é acreditar que Deus responde apenas ao pedido, quando na verdade Ele responde ao alinhamento. Muitas vezes você pede algo que é bom, mas que não combina mais com o propósito que Deus traçou para o seu futuro. E por mais que doa, Ele não te dá algo que te prenda ao que está ficando para trás.
O que parece demora é, na verdade, a recusa de Deus em permitir que você viva uma vida inferior àquela que Ele preparou. Enquanto você insiste em uma resposta específica, Deus olha para toda a trajetória. Ele sabe o que vai fortalecer sua fé e o que vai enfraquecê-la. Ele sabe o que vai te aproximar da missão dele e o que vai te distrair dela. É por isso que, muitas vezes, Ele fecha portas que você jurava serem perfeitas. Ele te livra de caminhos brilhantes que escondiam buracos profundos. Ele impede acessos que teriam custado sua paz. Nada disso você percebe na hora, mas tudo isso se revela depois. E é exatamente por isso que a espera se torna tão difícil. Você enxerga apenas o que perdeu, mas Deus vê o que você evitaria sofrer. Você enxerga a urgência, mas Ele enxerga o impacto. Você vê o presente, Ele vê o propósito. E enquanto essa diferença não se alinha dentro de você, a resposta continua retida. Deus só libera aquilo que não comprometerá o destino que Ele desenhou para você. Quando a resposta demora, não significa que Deus está parado. Significa que Ele está reorganizando peças que você nem sabe que existem. Ele mexe em conexões, em caminhos, em situações, em sentimentos. Ele remove o que te impediria e aproxima o que te ajudará. Tudo isso antes que a resposta se materialize. O céu é muito mais estratégico do que emocional. Enquanto você sente, Deus estrutura. E se nesse momento você estiver exatamente na fase em que Deus está alinhando os bastidores, preparando não apenas o que você pediu, mas principalmente o cenário onde essa resposta fará sentido, talvez a espera não seja ausência, talvez seja arquitetura. Existe uma verdade que, quando compreendida, muda completamente a maneira como você interpreta o silêncio de Deus. Ele nunca te dá algo enquanto esse algo ocupa o lugar da própria presença dele na sua vida. Se a resposta se tornaria o centro, Ele segura. Se o pedido se tornaria prioridade acima da comunhão, Ele retém. Porque Deus não divide trono. Ele só compartilha promessas com quem entende que Ele é maior que elas. Às vezes, sem perceber, você transforma aquilo que deseja em um ídolo emocional. Começa a medir sua fé pela velocidade da resposta, sua alegria pela possibilidade do milagre e sua esperança pela proximidade da conquista. E quando isso acontece, Deus interrompe o fluxo. Ele não faz isso para te punir, mas para te libertar. Ele sabe que qualquer coisa que ocupe o lugar dele se tornará uma prisão, mesmo que tenha a aparência de bênção. Mas existe algo ainda mais profundo. Deus só entrega quando você é capaz de ser feliz sem ter. Quando a bênção deixa de ser necessidade e se torna apenas consequência, o céu começa a liberar. Porque esse é o ponto em que Deus vê maturidade. Quando você quer, mas não depende. Quando você ora, mas não idolatra. Quando você pede, mas não condiciona sua fé à resposta. E é nesse território interno que reside o segredo do ainda não. Deus observa sua postura na escassez para decidir o que pode te confiar na abundância. Ele vê sua fidelidade no pouco para determinar seu preparo para o muito. E quando ele percebe que o seu coração está mais firmado nele do que no que você deseja, a porta começa a se mover, mesmo que você ainda não perceba. Agora imagine algo por um instante. E se a resposta que você tanto espera não depende mais do que Deus vai fazer, mas do que Ele está esperando você se tornar? E se o ainda não de Deus for, na verdade, um quase? Há um momento no processo em que Deus testa não apenas a sua fé, mas a sua resistência emocional. Ele observa como você reage quando tudo parece contrário ao que pediu, quando o tempo passa sem sinal, quando a oração parece não ecoar. Esse é o território onde muitos desistem e exatamente onde Deus mais começa a moldar. Porque é fácil crer quando tudo colabora. Difícil é permanecer quando tudo se cala. E é nesse silêncio que ele revela quem realmente está preparado para sustentar o que pediu. O tempo de espera é o período em que Deus revela se a sua fé é madura ou infantil. A fé infantil exige explicações.
A fé madura permanece mesmo sem respostas. A fé infantil questiona o tempo. A fé madura confia no propósito. Deus não retém respostas para te frustrar, mas para te fortalecer. Ele não te entrega algo enquanto percebe que o seu coração ainda depende de garantias para confiar. E aqui está o que quase nunca é dito. Deus usa a espera para separar quem quer a bênção de quem quer a transformação. Pedir qualquer pessoa pede, perseverar são poucos. Mas é na perseverança que Deus identifica quem pode receber o que pediram, porque a promessa não é um prêmio, é um peso. E só recebe peso quem já tem estrutura para carregá-lo. Por isso, quando você sentir que está ficando cansado, lembre-se, esse cansaço não é sinal de que Deus está longe, mas de que você está perto da transição. Toda mudança espiritual passa por um ponto de desconforto extremo antes da virada. É como se Deus apertasse a sua fé até extrair dela algo que você nem sabia que possuía: maturidade. E é essa maturidade que abre portas que antes pareciam inalcançáveis. Agora imagine se o desgaste que você sente hoje não for sinal de fraqueza, mas evidência de que Deus está te forjando para algo maior do que o que você pediu. Talvez você não esteja perdendo força, talvez esteja ganhando estrutura. Existe uma fase ainda mais profunda no processo, o momento em que Deus te confronta com versões suas que você achava que estavam resolvidas. Ele permite situações que revelam inseguranças, orgulhos, medos e padrões que você acreditava ter superado. Não para te expor, mas para te curar, porque Deus não entrega uma bênção que será colocada sobre um alicerce rachado. Ele fortalece antes de promover. É exatamente por isso que muitas vezes você volta a enfrentar situações que já viveu. Você acha que é repetição, mas é inspeção espiritual. Deus revisita áreas que ainda precisam amadurecer, para que nada dentro de você destrua o que Ele colocará fora de você. O que parece retrocesso é, na verdade, um processo profundo de restauração emocional e espiritual. E quando isso acontece, a tendência natural é perguntar: por que isso está voltando? Mas a pergunta correta é outra: o que essa situação ainda revela sobre mim que Deus quer curar? Porque enquanto houver traços internos que possam colocar em risco aquilo que você pediu, Deus não libera. Ele trabalha na raiz, mesmo que pareça que nada está mudando na superfície. O céu age assim porque Deus não te entrega respostas frágeis. Ele prepara você para ser tão forte quanto aquilo que vai receber. Ele trabalha na mente, nas emoções, nas intenções, nos hábitos. Ele mexe em tudo o que poderia se transformar em sabotagem futura. E quando finalmente percebe que a transformação interna se completou, ele começa a liberar sinais, pequenos, sutis, mas reais, de que a resposta está se aproximando. Agora pense profundamente. E se essas lutas antigas que voltaram recentemente não forem ataques, mas sinais de que Deus está finalizando ajustes antes de te entregar algo que você nem imagina o tamanho? Há um ponto no processo em que Deus começa a revelar que a espera não é apenas sobre receber algo, mas sobre se tornar alguém. É quando você percebe que, apesar de ainda não ter o que pediu, você já não é a mesma pessoa que começou a orar. O pedido permanece o mesmo, mas o coração que o carrega já mudou várias vezes. E essa transformação silenciosa é um dos maiores indícios de que Deus está ativo, mesmo quando você não vê movimento algum. É nesse estágio que Deus testa a profundidade da sua intenção. Ele observa se você continua buscando apenas o que deseja ou se já percebeu que a verdadeira bênção é a pessoa que você está se tornando enquanto espera. Porque quando o seu caráter se alinha ao propósito, a resposta deixa de ser risco e se torna continuidade. Deus não corre o risco de te entregar algo grande enquanto você ainda depende de pequenas carências para viver. E aqui está uma chave espiritual que quase ninguém diz. A oração que Deus mais responde não é a que nasce da pressa, mas a que nasce da entrega.
Quando você entende que o tempo dele não é atraso, mas proteção, algo muda dentro de você. A ansiedade que controlava o coração começa a se desfazer, e a consciência de que Deus está no comando substitui aquela sensação de urgência. É nesse ponto que você descobre que a espera também é resposta. O mais impressionante é que quando você chega a esse nível de maturidade, Deus começa a ajustar pequenas coisas no seu caminho. Pessoas que chegam sem explicação, portas que se movem de forma sutil, intuições que conduzem você para caminhos que jamais teria considerado antes. Nada disso parece grandioso, mas tudo isso é sinal. O céu sempre sinaliza antes de liberar, e reconhecer esses sinais é uma habilidade espiritual que só nasce em quem passou pela espera sem reclamar. Agora, imagine algo. E se alguns sinais discretos que você tem ignorado nos últimos dias forem exatamente a indicação de que Deus já iniciou o movimento final antes da resposta se manifestar? Quando você está quase recebendo aquilo que pediu, uma coisa sempre acontece. A pressão aumenta. É como se tudo ao redor começasse a apertar ao mesmo tempo, exigindo de você mais paciência, mais fé, mais equilíbrio e mais discernimento. Muitas pessoas interpretam essa fase como resistência espiritual, mas na verdade, muitas vezes, é apenas o último teste antes da liberação. Deus observa se você consegue permanecer estável quando tudo parece querer te desestabilizar. Esse aumento de pressão não é castigo, é refinamento. Deus sabe que a bênção tem peso e Ele não quer que você desmorone quando finalmente a receber. É por isso que Ele permite situações que medem a sua maturidade emocional, sua capacidade de escolher com sabedoria e sua habilidade de permanecer firme mesmo quando o cenário tenta te assustar. Ele está apenas garantindo que você esteja sólido o suficiente para não destruir o que Ele está prestes a te entregar. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Às vezes, a pressão final revela se você quer a bênção por propósito ou por desespero. O propósito te torna estável, o desespero te torna impulsivo. Deus não entrega nada para mãos trêmulas. Ele entrega para mãos preparadas. E quando percebe que você já não é movido pelo medo de não receber, mas pela confiança de que virá na hora certa, Ele libera. O momento final antes da resposta sempre traz um sinal claro. Aquilo que antes tirava sua paz já não te afeta da mesma forma. O que antes te desesperava, agora te ensina. O que antes te fazia questionar, agora te fortalece. Essa mudança interior é a prova de que Deus concluiu o processo. E quando o processo termina dentro, a resposta finalmente pode chegar fora. Às vezes rápido, às vezes de forma inesperada, mas sempre no momento perfeito. Se essa mensagem está falando com você e te ajudando a entender o que Deus está fazendo no teu processo, fortaleça este espaço. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que edificam e sustentam a sua fé enquanto você espera pela resposta que está a caminho. Quando Deus finalmente decide que você está pronto para receber, algo muda primeiro dentro de você antes de mudar ao redor. A inquietação diminui, a ansiedade perde força e a sensação de urgência se transforma em confiança silenciosa. Você ainda não tem a resposta nas mãos, mas o coração já não oscila como antes. E essa estabilidade é um dos sinais mais poderosos de que a liberação está próxima. Deus nunca entrega bênçãos para corações instáveis. Ele firma o solo primeiro, depois planta a promessa. É nesse estágio que você começa a perceber que aquilo que antes te consumia já não ocupa tanto espaço dentro de você. A espera se torna menos dolorosa e o futuro deixa de ser uma ameaça para se tornar uma expectativa saudável. Deus age na sua perspectiva e o que parecia impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo. Essa mudança não é psicológica, é espiritual. É Deus organizando o seu interior para que você receba sem se perder. Ao mesmo tempo, Ele começa a reposicionar coisas ao redor.
Conexões que antes pareciam distantes se aproximam. Oportunidades que você julgava perdidas retornam de forma inesperada. Ideias que estavam adormecidas ganham clareza. Nada disso é coincidência. É o céu movendo peças com precisão, preparando o ambiente externo para encaixar com o que ele já alinhou dentro de você. Deus nunca entrega algo para ser colocado em terreno desorganizado. Também surge certa coragem que antes não existia. Uma força tranquila, quase imperceptível, que te faz avançar mesmo sem ver o caminho completo. Essa coragem não nasce da circunstância, mas da percepção de que Deus está no controle. É como se o medo recuasse sozinho, dando espaço para uma convicção nova que você não sabe explicar, mas sente que é real. E essa convicção é sempre um sinal de que a estação está mudando. Agora reflita com profundidade. E se essa paz, que começou a surgir nos últimos dias, não for apenas emocional, mas um aviso silencioso do céu de que a resposta está mais perto do que você imagina? Existe um momento no processo em que Deus começa a te mostrar, de maneira sutil, que a espera está chegando ao fim. Pequenos detalhes chamam sua atenção de forma diferente. Coisas que você não percebia começam a fazer sentido. O que antes parecia aleatório passa a parecer alinhado. É como se o céu começasse a sussurrar: prepare-se. Deus sempre avisa, mesmo que não seja com palavras, Ele avisa pela mudança no ambiente espiritual. Nessa fase, você começa a se distanciar de padrões que antes te prendiam. A necessidade de provar algo para alguém desaparece. A comparação perde espaço. A insegurança diminui. Porque quando Deus está prestes a entregar, Ele tira dos seus olhos tudo o que te fazia enxergar pequeno. Ele precisa que você se veja capaz antes de colocar algo nas suas mãos. E isso não é vaidade, é preparo. Outro sinal claro é que aquilo que te feriu lá atrás já não produz mais o mesmo impacto emocional. Você conversa sobre o passado sem dor, revive situações antigas sem ressentimento e percebe que está mais maduro do que imaginava. Deus não te entrega algo novo enquanto você ainda sangra por causa do velho. A cura sempre antecede a manifestação. E quando você percebe que aquela ferida finalmente cicatrizou, saiba, algo está prestes a mudar. Nesse ponto, Deus começa a abrir caminhos que antes estavam trancados. O que demorou anos se resolve em dias. O que parecia distante se aproxima. O que era complicado se simplifica. Não porque você mudou o método, mas porque Deus mudou a estação. Ele sempre trabalha assim. Quando o processo interno termina, o externo se acelera. É como se o céu dissesse: agora você está pronto para o que tanto pediu. Agora pense comigo, e se algumas movimentações recentes, por menores que pareçam, forem o início do cumprimento daquilo que você vem esperando há tanto tempo? E se estes sinais discretos forem apenas a superfície de algo muito maior que já está em movimento? Quando Deus está prestes a responder, Ele te posiciona para enxergar o propósito por trás do que você pediu. A bênção deixa de ser apenas algo que você quer ter e passa a ser algo que você entende porque precisa receber. O pedido amadurece e se transforma em missão. Você percebe que aquilo que tanto desejava não é apenas uma realização pessoal, mas uma ferramenta para te conduzir ao próximo nível da sua trajetória espiritual e emocional. Deus nunca entrega algo que termina em você. Ele entrega algo que flui através de você. Esse entendimento muda completamente sua relação com o tempo. A pressa desaparece porque você percebe que tudo estava sendo construído de forma precisa. Cada atraso se revela preparação. Cada silêncio, fundamento. Cada frustração, proteção. A espera não parece mais castigo, mas uma etapa necessária que sustentará tudo o que virá. Deus te ensina que a maturidade não chega quando você recebe, mas quando você entende o motivo da espera. E é nesse ponto que você descobre algo precioso. Deus não te deu antes porque queria que você aprendesse a viver pleno, mesmo sem ter nada nas mãos.
A maturidade verdadeira não nasce quando a bênção chega, mas quando você se torna alguém que continuaria firme mesmo que ela não chegasse. Quando Deus percebe isso, Ele sabe que agora pode confiar em você de verdade. Porque a maior prova de prontidão é a capacidade de continuar crendo mesmo quando nada acontece. Logo depois dessa compreensão, Deus começa a destravar caminhos que antes pareciam impossíveis. Pessoas certas aparecem na hora certa, circunstâncias se organizam com uma precisão inexplicável e oportunidades que estavam trancadas se abrem com leveza. Não porque tudo mudou de repente, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo ao redor responde. O céu sempre acompanha a transformação interna. Agora pense profundamente. E se Deus já estiver movendo peças que você ainda não percebe, preparando não apenas o que você pediu, mas algo ainda maior, que você só conseguirá entender quando finalmente estiver nas suas mãos? Quando a resposta chega, você entende que Deus nunca esteve em silêncio. Ele sempre esteve trabalhando, só não estava fazendo barulho. Cada porta fechada, cada espera, cada oração aparentemente ignorada fez parte de um alinhamento cuidadoso que você jamais conseguiria montar sozinho. E quando finalmente chega aquilo que você pediu, ou até algo melhor do que pediu, você percebe que nada estava atrasado, tudo estava no tempo exato do céu. A chegada da bênção não é o fim do processo, é o início de uma responsabilidade nova. Deus não te dá algo apenas para te alegrar, mas para te posicionar. E é justamente esse posicionamento que revela porque a espera foi tão longa. Ele precisou te fortalecer, te curar, te amadurecer e te preparar para que aquilo que chegasse não se tornasse motivo de queda, mas de elevação. A resposta não é presente, é continuidade de propósito. Quando você recebe, o sentimento não é mais de euforia, mas de reconhecimento. Você entende que aquilo que tanto orou não era só desejo, era parte do que Deus estava te formando para viver. E de forma surpreendente, a bênção não pesa, porque agora ela encontra um coração estável, consciente e amadurecido. O que antes te deixaria inseguro, agora te fortalece. O que antes te faria depender do resultado, agora te faz depender ainda mais de Deus. E então, olhando para trás, você percebe que Deus não negou nada. Ele apenas organizou tudo para que você recebesse na hora certa, do jeito certo e sendo a pessoa certa. A espera foi, na verdade, o maior ato de amor dele. Você não recebeu quando pediu, porque ainda estava sendo preparado. Agora que o processo terminou, aquilo que sempre foi seu encontra um caminho seguro para chegar até você, sem risco de se perder, sem risco de te destruir. Agora deixe que essa última pergunta ecoe dentro de você. E se o que você pediu ainda não chegou simplesmente porque está sendo preparado exatamente neste instante para receber de um jeito que você ainda não imaginou e talvez muito mais rápido do que você pensa?